Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje a gente vai conversar sobre uma doença que afeta as mulheres, especificamente as mulheres durante a gravidez, durante a gestação. Você já ouviu falar em eclâmpsia ou pré-eclâmpsia? Bom, eu já ouvi falar, mas quem vai conversar sobre isso com a gente e vai nos ensinar e nos orientar a respeito de alguns cuidados, também tirar alguns estigmas ou alguns mitos que rondem esse assunto, é uma especialista. Mais uma vez aqui com a gente na TV Câmara, a doutora Fernanda Viterbo, que é médica ginecologista e obstetra. E eu começo agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, doutora, e contando com a sua colaboração para que as mulheres que estejam ou não na gravidez ou planejando uma gravidez possam ter informações, né? As mulheres possam ter informações confiáveis e orientações a respeito dessa situação que não é nem tão rara e nem tão comum, mas que preocupa durante o período da gravidez, né? Muito obrigada por falar com a gente. Boa tarde, Adriana. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder ajudar a todos, sim. Sem sombra de dúvidas, vamos conversar bastante. Então, vamos começar conversando sobre os conceitos, as definições, né? Afinal, doutora, o que é a eclâmpsia e como que ela está ligada com a pré-eclâmpsia, né? Acho que nos dois conceitos de uma vez só já dá para a pessoa entender, né? Para a gente entender melhor. É um dos tipos de pressão alta que a gente vai ter na gestação. É uma doença que só acontece na mulher grávida. Por quê? Porque ela é ocasionada por uma má adaptação que vai ter quando a placenta está surgindo e está se conectando os vasos sanguíneos da placenta aos vasos sanguíneos do útero. Isso vai diminuir o suprimento sanguíneo para esse útero dessa mulher gestante. Então, essa alteração desse suprimento sanguíneo é que vai causar esse aumento pressórico, que vai ser a síndrome da pré-eclâmpsia, que vai aparecer mais para frente. Então, ela começa no momento que a placenta está se unindo ao útero. A primeira alteração é com 8 semanas, a segunda é com 20 semanas, mas ela vai aparecer mais para frente as consequências dela. Então, a gente consegue pesquisar antes algumas dicas do que pode ser, quais mulheres vão ter essa patologia, mas a gente só vai ver as consequências dessa pressão alta um pouquinho mais para frente. Quando a senhora diz que consegue examinar, perceber algumas coisas, são alguns sintomas que a mulher vai desenvolvendo? Quais são eles? E quem que consegue identificar? É um médico, né, que está acompanhando essa mulher, ou o familiar, o marido, ou a própria mulher gestante, a grávida? Vão ser os pré-natalistas, são os médicos que fazem o pré-natal dessa gestante. Então, a gente consegue perceber pela história clínica, então, durante a conversa de pré-natal, a gente consegue perceber que são mulheres que geralmente têm doenças crônicas ou já são hipertensas crônicas previamente à gestação, diabetes, trombofilias ou insuficiência renal, ou são mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia antes. Mulheres com IMC acima de 30 também podem ter esse fator de risco aumentado para fazer pré-eclâmpsia. E aí a gente faz um screening que é a avaliação da pressão arterial média nesse começo de gestação, mais o ultrassom do Doppler da artéria uterina, que é a artéria que irriga o útero. Então, se ela tiver um aumento dessa vascularização no primeiro trimestre, são candidatas a usar uma medicação para tentar evitar ou postergar essa comorbidade, essa doença. A gente tenta identificar no pré-natal. Não são todas que vão estar alteradas e mesmo assim vão ter, mas dá para a gente ter uma ideia de algumas mulheres que possam desenvolver futuramente. E aí, a senhora acabou de falar que existem tratamentos ao longo da gravidez já. Porque qual que é o risco, por exemplo, de uma pessoa desenvolver a pré-eclâmpsia? Pelo que eu entendi, vamos ver se eu entendi certo, a eclâmpsia seria o resultado de uma pré-eclâmpsia não tratada. E ela seria um risco maior, portanto, de ter
alguma manifestação, alguma ocorrência mais grave para a saúde da mulher. É isso? Eu vou tentar explicar o que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, para a gente conseguir depois pensar em como prevenir elas. Então, a eclâmpsia, ela vai ser a crise convulsiva que acontece na gestante. Então, é uma crise convulsiva muito grave, por aumento da pressão e por aumento de outras substâncias no corpo dessa gestante, e que é muito grave, porque é uma doença com alto índice de mortalidade. Então, quem desenvolve eclâmpsia e não é tratada tem risco de óbito. Então, é extremamente grave. A gente pode ter alguma noção de que 30% das mortes maternas no Brasil são causadas por hipertensão. Então, são essas crises hipertensivas são responsáveis por 30% dessas mortes maternas. Então, é muito alto. É a maior causa de morte materna são essas síndromes hipertensivas. Então, o que é exatamente? A eclâmpsia é quando a mulher já entra numa crise convulsiva, e a pré-eclâmpsia são sinais e sintomas que aparecem antes exatamente dessa crise convulsiva. Então, a gente fala de iminência de eclâmpsia. E o que vai ser isso? Então, essa má adaptação dos vasos sanguíneos fetais e maternos causa uma alteração que vai fazer com que aumente os níveis pressóricos dessa mulher gestante e diminua o suprimento sanguíneo para o feto. Então, o feto não consegue se desenvolver, não consegue crescer de um tamanho adequado, ele fica pequenininho, a gente chama de restrição de crescimento. É uma condição grave também para óbito fetal e óbito neonatal, essa situação. E essa mulher pode ter alterações graves, hepáticas, renais, cerebrais. Então, pode ter, além desse aumento pressório, outras comorbidades graves. Então, se eu ainda conseguir ficar bem, conseguir não ter nenhum desfecho muito negativo, ela pode ter outras comorbidades que podem acompanhar ela depois. A gente tem que ficar muito de olho para identificar essas mulheres que estão começando um quadro de pré-eclâmpsia. Principalmente tentar evitar, né, esse quadro grave. Certo. E você citou alguns fatores de risco, né? Obesidade, casos anteriores já, mas uma mulher normal, que nunca tenha tido pressão alta, que não tenha diabetes, que não tenha outros fatores, como você já citou, ela pode vir a desencadear uma pressão alta ou a pré-eclâmpsia, e quais seriam esses fatores, e talvez aí de desencadear uma crise, né, numa pessoa que não tinha nenhum outro fator histórico de risco, vamos assim dizer, né? Não sei se usa esse termo, né? Sim. Quais seriam esses fatores e daí como que se previne? E eu queria também já pedir para que você tranquilizasse um pouco também as mulheres, porque às vezes fala, nossa, quem está nos assistindo grávida, fala, meu Deus, será que eu vou ter isso? Né? Então, assim, na mesma fala já as duas coisas, é possível fazer? Então, realmente, quem tem esses fatores de risco que eu falei são as pessoas que têm mais chance de desenvolver, mas pessoas que não têm esses fatores de risco também podem desenvolver. Por isso que temos que fazer o pré-natal e as consultas a cada 4 semanas bem direitinho. O que a gente vai notar de diferença no pré-natal? Vai notar que vai ser uma paciente que vai começar a ganhar muito peso, principalmente por edema, ela vai ficar muito inchada, a gente vai perceber que ela vai ganhar pelo menos 1 quilo por semana, então não é por gordura, é por excesso de edema mesmo. Vai começar a ter aumento de níveis pressóricos, vai começar o nível pressórico dela, ela tinha uma pressão normal e de repente começa a aumentar gradativamente a cada consulta, e é um bebê que não cresce de forma adequada. Então, se você estiver fazendo pré-natal direitinho, o bebê está crescendo bem, sua pressão está boa, não está ganhando muito peso, não está muito demasiada ao longo do dia. Então, é um edema que surge no final do dia, mas desaparece de manhã, é um edema normal. Então, você não tem grandes sintomas de pré-eclâmpsia, então provavelmente não vai ter. Mas, se começar a ter essas alterações, o médico já percebe e já começa a investigação com exames laboratoriais para identificar. A principal questão é que a gente tem que identificar a pré-eclâmpsia para poder tratar justamente. Então, se a gente consegue identificar, a gente consegue tratar essa comorbidade.
A grande questão está em quem já teve pré-eclâmpsia ou tem esses fatores de risco, que existe uma coisa maravilhosa que é o tratamento preventivo. A gente tem uma medicação que a gente pode utilizar antes das 16 semanas e que ajuda a prevenir a pré-eclâmpsia nesse grupo de risco, que são pacientes que têm maior chance de desenvolver. São as diabéticas, hipertensas, mães de gemelares, então tem 2 nenéns na barriga ou mais, tem síndromes, a síndrome anticorpo antifosfolípido, trombofilia. E aí, essas síndromes vão ter mais chance de ter realmente essa doença. Então, a gente usando a medicação, que é uma dieta rica em cálcio com suplementação de cálcio, e usar aspirina após o almoço. Então, são pessoas que podem usar esse tratamento, um tratamento simples, que tem pelo SUS, e que a gente consegue melhorar ou diminuir a chance dessa mulher ter pré-eclâmpsia. Então, o conhecimento dessas gestantes faz com que diminua a incidência, pelo menos de casos graves. Doutora, agora sim, eu faço esse programa já há alguns anos e eu já ouvi de muitos médicos e sei também pela experiência própria minha e de amigos, familiares, que a gente é louco para prevenir por nossa conta, né? Então, a senhora acabou de falar aí, toma um remédio, faz tal coisa. Não é para todo mundo, né? Não, é só para quem o médico identificar esse risco para poder usar no pré-natal. Não é para quem não tem indicação, sem sombra de dúvidas. O que eu quis dizer é que é simples, é um tratamento simples, acessível, que é possível a gente usar, mesmo fazendo com poucas medidas, a gente consegue prevenir caso seja necessário. Sim, a senhora foi muito clara, mas é bom sempre reforçar, né? Eu sou uma pessoa que bate muito nessa tecla da automedicação, né? Dos riscos e tal. Bom, e aí, uma outra coisa que eu gostaria de saber, você falou assim de tratamento, então vai tratar durante a gravidez. E esse tratamento, ele é cura, ele é um controle, a pessoa vai ter que continuar fazendo um segmento específico da pressão arterial depois? Como que é depois? Vamos contar que deu tudo certo, né? A pessoa fez o pré-natal, tratou, ficou ali na pré-eclâmpsia, evitou o dano maior. Depois, como que é a vida dessa mulher? A pré-eclâmpsia acaba após o parto. Ela pode ter esse aumento pressórico até 40 dias pós-parto, que é parte do ciclo gravídico puerperal. Até 40 dias pós-parto isso pode acontecer, mas depois desses 40 dias pós-parto acaba, não tem mais a pré-eclâmpsia. Há algumas mulheres que já tinham um risco aumentado de ficar hipertensas, pode ser que fique hipertensa e que tenhamos que tratar esse nível pressórico para que não aumente, mas não são todas, é a minoria que vai acabar ficando hipertensa. A maioria encerra naquela gestação e não vai ter mais alterações. Eu tenho que ficar de olho para caso tenha uma futura gestação, novamente tentar prevenir essa comorbidade. Mas também não é obrigatório que se ela teve numa gestação, na próxima ela tenha novamente. Tem que ficar de olho, mas não é decisivo. Não é, e principalmente se usar a medicação adequada, a chance de ter é muito pequena. Então, melhora muito. Muito bem. Os riscos para a mãe e para o bebê, você já falou, mas, assim, em última instância seria a morte tanto da criança como da mãe. Mas isso se chegar na crise convulsiva e não tiver nenhum tipo de acompanhamento médico, né? Exatamente, caso esteja longe do hospital, com certeza. Então, se foi identificado no pré-natal, a gestante está percebendo, está ficando extremamente inchada, esse ganho de peso repentino, aumento de níveis pressóricos, entrou com remédio para pressão, não está conseguindo controlar, a gente vai fazer exames laboratoriais e vai identificar se ela está com uma pré-eclâmpsia grave ou não. E avaliar também o bem-estar fetal, como é que esse bebê está se desenvolvendo dentro do útero dessa mulher. Se estiver tudo bem, a gente pode manter ela gestante por algumas semanas, desde que bem monitorizada. Algumas vezes internada, outras vezes em casa, com contato muito próximo do seu médico, e a gente vai observando. Se acontecer alguma coisa, um sinal de iminência de eclâmpsia, aí tem que ir para o hospital para fazer o parto.
mas caso não aconteça nenhum sinal de iminência de eclâmpsia, a gente pode ir acompanhando essa gestante até chegarmos à unidade gestacional, que o neném fique confortável para nascer. Por exemplo, se acontecer a pré-eclâmpsia durante a prematuridade, antes das 37 semanas, a gente consegue acompanhando para ver se pode se manter essa gestação até lá. Caso não possa, vai ter que fazer o parto, e esse bebê que vai nascer prematuro vai receber todo o suporte da nossa UTI neonatal para poder continuar seu desenvolvimento aqui fora. Tudo vai depender do bem-estar materno e fetal. E acho que é importante dizer, né, que também não adianta ficar nervoso se alguém que está nos assistindo está nessa condição, porque por tudo que você falou, parece, a gente tem a impressão, né, e quero que você confirme isso, que a medicina tem avanços nessa área. A minha mãe sempre conta que meu irmão mais velho, ela teve uma pré-eclâmpsia do meu irmão mais velho, mas depois, e ó, isso há muito tempo atrás, né, mas depois não teve mais. E nós estamos todos fortes e saudáveis, né? Então, assim, hoje é um fator de atenção, mas a mulher também não precisa ter uma crise de pressão alta se tiver de nervosismo, né? Por um diagnóstico assim. Inclusive, hoje em dia, com assistência adequada, melhorou muito a assistência às mulheres e para poder justamente manter essa gestação por mais tempo, para o neném não nascer tão prematuro assim. Então, mesmo que tenha esse diagnóstico, é apenas manter o acompanhamento de pertinho com o seu obstetra, para justamente, se precisar, faz o parto um pouquinho antes, mas se não precisar, vai levando essa gestação mesmo com a pré-eclâmpsia. Então, a principal questão é a gente identificar. Então, é essa gestante ficar de olho a esses sintomas. Então, quem está nos assistindo, estou gestante, estou percebendo que minha pressão está subindo, eu tenho sinais de dor de cabeça com bastante frequência, eu meço a pressão, está alta, estou ficando bem demasiada, bem inchada. Passe com o seu médico, passe no pronto-socorro para poder ver se está tudo bem. E justamente essa questão para a gente poder identificar. A partir do momento que nós conseguimos identificar no pré-natal ou no pronto-socorro, pronto, a gente não tem grandes riscos para essa mulher. Não precisa achar que é normal esse mal, no caso de um mal-estar, né? Ah, mas eu estou grávida, é por isso que eu estou me sentindo inchada. Ah, mas eu engordei mesmo, mas porque eu estou grávida. A gente não precisa ter vergonha de relatar que não está se sentindo bem, porque talvez a sua gravidez não seja exatamente igual a das outras mulheres, né? Eu acho que essa liberdade dá um empoderamento, né? Não é qualquer coisinha se alarmar, mas é saber que não, eu quero olhar para mim, para esse momento, e realmente está, é isso. Exatamente. Ficar atenta a sinais que possam estar se alterando, ser graves, e relatar ao seu médico. O seu médico vai lhe dizer, realmente precisa se preocupar, não precisa, ou precisa investigar, porque muitas vezes a gente investiga e não é pré-eclâmpsia, simplesmente é realmente um edema que a paciente está tendo, ou uma hipertensão gestacional, que é um outro tipo de pressão alta que não é tão grave quanto a pré-eclâmpsia. Precisamos apenas ficar atentos. Se a gente ficar atento, o bebê nasce bem, essa gestante fica super bem no pós-parto também. Muito bem. Doutora Fernanda, então, para a gente assim dar uma mensagem para essas mulheres, tanto as que estão grávidas ou como as que ainda vão passar por uma ou mais gestações ao longo da vida, né? Qual é o principal conselho que uma médica, uma especialista, né, ginecologista, obstetra, dá para as mulheres que querem ser mães ou que já estão em processo da maternidade? Essas mulheres, minha sugestão é sempre fazer um pré-natal adequado, passar nas consultas mensalmente, realizar os exames assim que forem solicitados, realizar as ultrassonografias quando for solicitada, fazer um pré-natal adequado previne uma série de doenças e diagnostica várias doenças de uma forma precoce, evitando esses desfechos desfavoráveis. Então, o que a gente pode fazer é, se fizer o pré-natal bem direitinho, nasce um bebê lá bem grandão, bem lindo, bem cor-de-rosa, vai ficar super bem para poder amamentar e curtir bastante esse neném depois. E a partir de que idade, né, gestacional, desde quando a gente tem que fazer o pré-natal? E antes do pré-natal, tem alguma coisa pré-gravidez que a mulher é orientada a fazer também? Então, o pré-natal tem que ser marcado, agendado assim que descobrir a gestação. Então, fez o beta-HCG,
já tem que marcar com o seu médico a primeira consulta. A primeira consulta pode ser a partir de 6 semanas, já vai começar a entrar com a vitamina, que a gente entra antes, assim que descobre a gravidez, então já o médico já vai te avisar. E iniciar, assim que for possível, essas consultas e exames laboratoriais. Então, de uma forma precoce, para começar sempre no primeiro trimestre, não deixar para começar depois que já passou da primeira fase da gestação. E essas mulheres que estão querendo engravidar para poder evitar a pré-eclâmpsia, tem sim que possa fazer. É a gente começar a fazer atividade física de uma forma bem rotineira, uma boa alimentação, não ganhar peso excessivo, então estar com índice de massa corpórea adequado antes da gestação, ter bom sono, até o sono influencia nesse momento da placenta se penetrar no útero. Então, ter uma vida saudável previne doenças graves ao longo da gestação. Estar com o peso adequado, atividade física regular, previne doenças graves. Então, é possível sim a gente prevenir essas doenças, desde que tenhamos uma boa saúde, principalmente. Muito bem. Eu estava conversando até agora, e daqui a pouco vou me despedir, da médica, ginecologista e obstetra, especialista aí na saúde da mulher, doutora Fernanda Viterbo, a quem eu mais uma vez agradeço, viu? A imensa colaboração que você sempre dá aqui à TV Câmara, e deixo o nosso microfone aberto para suas considerações finais. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, fico muito feliz de ajudar e poder fazer parte aqui da saúde das mulheres de Botucatu, que todas vão muito bem, acabam tendo, mesmo que tenham algumas patologias, a gente consegue cuidando devagarzinho ao longo do pré-natal, e vão nascer bem esses bebês, vocês vão ficar bem, basta fazer o pré-natal bem direitinho, fazer as consultas bem direitinho, que todo mundo vai ficar super bem. Faz parte dessas gestações, às vezes a gente tem algumas patologias, mas basta tratar e a gente resolve tudo isso. Que bom, né? Se for ainda com uma médica que fala doce assim com a gente, dá um sorriso lindo assim, a gente fica até com o coração mais aliviado, né? Obrigada, viu, doutora Fernanda? Eu que agradeço, Adriana. E obrigada a você também que nos acompanhou. Se você perdeu o começo ou algum pedaço dessa entrevista, pode assistir no nosso YouTube, ela vai ficar também em reprise aqui na TV Câmara. O mais importante, então, é sempre um olhar para si, sobretudo nessa fase tão especial que é a gravidez, a gestação, né? O preparo para a maternidade, quando a gente vai estar com o bebezinho já no colo, né? E olhar para esse momento, qualquer coisa procurar auxílio especializado. Aqui em Botucatu a gente tem uma rede de apoio muito boa, né? Nos postos de saúde, os hospitais. E saber que gravidez não é doença, mas às vezes requer alguns cuidados. Eu espero que você tenha aprendido, se tranquilizado e tido informações confiáveis mesmo com essa especialista que nos acompanhou nessa viagem. E você já sabe, nosso próximo Estação Saúde, para o mês que vem, a gente ainda não tem o destino certo. Escreve para a gente, dá uma sugestão. Quem sabe a gente vai viajar para o destino que você escolheu com outro profissional que nos ajude tão bem como a doutora Fernanda nos ajudou hoje. Até lá, a gente se encontra.